Nós temos uma palavra que eu creio que vem do céu para o seu coração. Quando, no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo fala assim: tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Então, na verdade, nós sabemos que os dias maus vêm gostando ou não gostando. Os dias maus vêm para todo mundo. O próprio Jesus nos alerta quando ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então as lutas são inerentes na nossa caminhada. É por isso que a palavra de Deus sempre nos exorta para nós nos fortalecermos no Senhor, para nós nos fortalecermos na fé. Os discípulos experimentaram isso. Quantos fracassos, quantas lutas enfrentaram. Lembrando do apóstolo Pedro, o discípulo do Senhor, pedindo para o Senhor: permita que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E a princípio ele caminhou e andou vitoriosamente sobre as águas. Que experiência extraordinária! Imagine aquele pescador que toda a vida viveu em contato com a água, com seu barco, com a rede, colocando seus pés sobre as águas. Imagino que ele estava descalço, sentindo a água sendo o seu chão, e ele caminhando sobre as águas. Que experiência tremenda! Olhando ali para o mestre. Imagina a alegria que ele sentiu em caminhar sobre as águas. Da mesma forma, cada um de nós já tivemos, eu creio que todos que aqui estão nessa noite, já tiveram experiências na sua vida cristã, na sua vida de fé. Mesmo o mar encalpelado, o vendaval soprando, problemas enormes, mas você caminhando vitoriosamente, sentindo alegria, o cuidado de Deus para com a sua vida. Que coisa gostosa quando nós estamos caminhando vitoriosamente. Mas aquele discípulo teve um momento em que se preocupou demais com a altura das ondas, com o barulho do vento. E foi nesta hora que ele enfraqueceu, olhou ao lado e deixou de olhar para Jesus. E ali ele experimentou uma derrota fragorosa, se afundou e gritou: socorra-me, senão eu vou perecer. E Jesus estendeu as mãos e o levantou e o colocou no barco. Acredito também que muitos aqui já tiveram experiências também de alguma derrota, de algum fracasso na sua caminhada. O bem que você queria fazer, você não fez. Mas o mal que você não queria fazer, esse você fez. E você percebeu que se afundou, se esfriou na fé. E foi necessário você dar um brado: Senhor, me ajuda.
Senhor, me socorra. E sempre as mãos do Senhor estão estendidas, né? Para nos levantar, para nos segurar, para nos colocar na rocha novamente, sempre que nós o invocamos. Porque o nosso Deus, ele é socorro presente. O nosso Deus não nos abandona. Ele toma pela mão direita e diz, não temas, eu te ajudo. E colocou Pedro novamente ali no barco. Pedro experimentou a alegria, a vitória, e logo em seguida experimentou também um fracasso. E acontece muito, com muita gente. O próprio Pedro, quando foram prender Jesus, ele agiu pelo impulso. E com uma espada ele corta a orelha de um homem, do servo do sumo sacerdote. Usou de violência. E aquilo foi algo muito forte. O que ele fez. Porque aquele servo do sumo sacerdote, com certeza, estava ali aprendendo para ser sacerdote também. Mas o que Pedro fez foi tão grave que impediria esse homem de no futuro ser um sacerdote. Porque ele teria uma marca. Uma parte do corpo decepada e não poderia ser sacerdote. Foi uma atitude errada de Pedro, tão violenta. E muitas vezes uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, que ouviu o evangelho, que teve experiência com Jesus, por falta de vigilância, por falta de cuidado, pode desferir uma palavra, alguma coisa que prejudique muito o seu semelhante, que prejudique muito o seu próximo. E ali o Senhor, sabendo de todas as coisas, ele pega a orelha do servo do sumo sacerdote e coloca no lugar e opera um grande milagre. Mas foi o nosso irmão Pedro que falhou. Falhou também quando negou Jesus. Olha, ele andou com Jesus, andava com Jesus, não abandonava Jesus. Mas na hora em que foi colocado à prova, ele negou o Senhor, praguejou contra o Senhor, blasfemou contra o Senhor. E aí então o galo cantou, ele se lembrou do que o Senhor tinha falado. Então, aquele homem que andou com Jesus falhou tanto. Por quê? Talvez a inexperiência, o início da sua caminhada. E não foi à toa que o Senhor, conhecendo o ser humano, pode ter certeza, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. E nós, sendo falho como somos, nós temos um Deus que nos conhece e nos ama. Quantas vezes nós falhamos, mas Deus nos ama. Quantas vezes nós erramos, mas Deus nos ama. E nós também o amamos. E nós vamos segui-lo. Porque para onde nós iremos? Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém melhor do que o nosso Deus. Não tem ninguém melhor do que o Senhor. Ele é o autor da vida eterna. Mas Ele nos conhecendo, Ele falou assim, olha, eu preciso ir embora. Eu preciso voltar para o céu. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos.
Eu vou mandar alguém igual a mim. Vou mandar o Consolador. E ele vai estar com vocês para sempre. Jesus sabia que nós precisávamos ter Deus bem juntinho de nós, bem dentro do nosso coração. E isso aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E a presença desta promessa, cumprimento dessa promessa, o Espírito Santo sendo derramado, enchendo o coração daqueles irmãos, e eles tendo a convicção de que não estavam mais sozinhos, mas Deus estava com eles através do Espírito Santo. Aqueles homens falhos, imperfeitos, fracos, agora não estavam mais só. Tinha o Espírito Santo que estariam com eles para sempre. Irmãos, é importante nós sabermos disso, é importante nós termos esse conhecimento. É importante nós sabermos que somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós, mas nós precisamos ser cheios da sua unção, cheios da sua graça. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque a presença do Espírito Santo, bem vivo no nosso coração, nos capacita a ir mais além, a vencer lutas, a vencer dificuldades. Veja uma diferença que aconteceu na vida de Pedro. Duvidou e afundou. Agiu com violência, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Negou Jesus 3 vezes. Mas agora, cheios do Espírito Santo, a unção fez dele um novo homem. A unção de Deus na nossa vida muda o nosso coração. A unção de Deus é importantíssima na nossa caminhada. Porque quando Pedro negou Jesus, ele se envergonhou, porque ele amava Jesus. Ele cria que Jesus era o Filho de Deus, mas agora, cheio do Espírito Santo, a coisa muda. É por isso que a igreja precisa, é por isso que eu preciso, você precisa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pedro viu aquela multidão de curioso que veio para ver aquele barulho, pessoas falando de línguas, pessoas glorificando a Deus, pessoas caindo por terra, tanto poder. Pedro abre a porta da casa e prega para aquela multidão. O medo foi embora, a dúvida foi embora, só havia o amor de Deus no coração dele. E agora ele prega com autoridade, ele fala de Jesus, fala das promessas, ele lembra lá do Velho Testamento, ele traz todos os acontecimentos e fala: Ele é o Senhor e Deus. E o resultado, a igreja foi edificada, 3.000 almas se convertem, 3.000 almas são batizadas. O resultado da presença do Espírito Santo na vida de um homem. E a nossa vida, nós temos sim a presença de Deus em nós. Mas ser cheio do Espírito Santo é necessário para que quando nós estivermos caminhando, por maiores que sejam as ondas, por mais forte que seja o vendaval, nós possamos ali resistir no dia mau, enfrentar e vencer.
Por maior que seja a tentação, por maior que seja a perseguição, nós não pegarmos de espada para cortar ninguém, para ferir ninguém, mas saber que a justiça, Deus é a justiça, Deus é o Senhor, a vingança é dele. Nós jamais pegarmos na espada para ferir alguém com a nossa boca, com a nossa língua, para machucar pessoas. Não. Somos fonte de água doce, fontes de água limpa. Da mesma fonte não sai água doce e água amarga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela torna-se uma fonte de água limpa, de água viva. Esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele queria mais de Deus. E ele estava indo ao templo para orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela sempre quer mais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer mais unção, mais poder, mais graça, mais experiência com Deus. Ela não quer uma vida fria, não quer uma vida indiferente. Ela quer ter uma vida e vida real, vida abundante com Deus. E então Pedro ia ao templo para orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer mais. É culto de oração, ela vai. É culto de campanha, ela vai. É culto de adoração, ela vai. Porque ela quer mais, quer ser cheia, ela quer transbordar. E foi nessa ocasião que aquele homem coxo foi curado. Isso trouxe um alvoroço ali em Jerusalém. Multidão se reuniu. E Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, vendo a multidão, não teve medo nenhum, pelo contrário, começou a falar de Jesus, começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Cristo. E sabe qual foi o resultado, gente? Teve perseguição, eles foram presos, foram, mas 5.000 almas se converteram, mais 5.000 almas aceitaram Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número daqueles homens a quase 5.000. Dias antes, 3.000 almas. Agora, com aquele milagre, com a cura daquele homem coxo, o nosso Jesus é poderoso, gente. O nosso Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, meu irmão, quando você ora pedindo Jesus, me dá saúde, Jesus cura essa enfermidade, ou quando você ora por alguém, todo o poder está nas mãos dele, e o milagre acontece, o doente é curado, a pessoa é livre daquele mal. Aqui era um homem coxo que não podia andar, se arrastava. Pedro e João, olha para nós. O que esses homens tinham? Tinham a graça de Deus, a unção, o poder do Espírito Santo. E é isso que nós temos, gente. O Espírito Santo, a unção, a graça, o poder. Por isso, fale, não te cales. Fale de Jesus, ore pelos enfermos. E Deus vai fazer milagre através da sua vida. Ora, aquele paralítico se levanta e entre a escadaria do templo, agora suas pernas estavam perfeitas, e glorificando a Deus, louvando a Deus, e a multidão se reuniu. E Pedro não perdeu a oportunidade. Fala de Jesus, fala de Cristo, e a multidão toda ouvindo. 5.000 almas receberam Jesus, creram na palavra. Pedro foi preso. No dia seguinte ele estava no Sinédrio, diante das autoridades, Caifás, outros sacerdotes. Olha, vocês parem de falar. Não fale mais desse Jesus. Irmãos, o diabo, ele tem pavor quando alguém começa a falar de Jesus. Porque ele sabe que a palavra é poderosa,
que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva. Então a perseguição foi enorme. Para de falar de Jesus. Pedro falou, nós não podemos parar de falar. Aquilo que nós temos visto, que nós temos experimentado, não tinha como parar de falar. Ele falou, olha, não tem jeito. Não existe outro nome. E nem outro nome há salvação. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro nome há salvação, porque nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, existe um outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sermos salvos. Irmãos, não existe outro nome. Não existe outro caminho. É Jesus. Porque nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, existe um outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sermos salvos. E ele diz, a não ser o nome de Jesus. Este é o nome. E ali estava Pedro e João, testemunhando de Jesus. Todo aquele povo, os discípulos todos fugiram quando Jesus foi preso, mas agora estavam ali presentes. O que é que fez a diferença na vida daqueles homens? Foi o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo na vida deles. É isso que fez a diferença, irmãos. Um grande evangelista no passado, ele dizia assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que se entregue totalmente em suas mãos. O que Deus pode fazer de um homem, com um homem, por uma mulher ou por alguém que se entregue totalmente nas suas mãos. Deus, Ele usa o vaso. Nós somos vasos. Vasos de barro, sim. Frágeis. Mas a unção que está em nós é poderosa. Para que a excelência, para que a glória não seja do vaso, seja de Deus. Então, meu irmão, Deus usa homens e mulheres que o busquem, que querem ser cheios. Vejam bem, a igreja crescendo e a perseguição aumenta. Irmãos, no mundo tereis aflições. Quem sabe, pela sua fé, você já foi perseguido no trabalho, pela família, por alguém. Isso acontece. Aconteceu com a igreja. Só que era uma perseguição violentíssima. Prendiam, matavam. E a igreja se espalhou. Felipe, que era um diácono, quando sai de Jerusalém, para não morrer, chega na Samaria, começa a falar de Jesus. Gente, demônios eram expulsos, doentes eram curados, milagres aconteciam. Pessoas crendo em Jesus. E quando a pessoa começa a caminhar com Jesus, a alegria reina, a felicidade é real. Irmãos, não tem coisa melhor, não tem coisa mais gostosa, não tem algo que faça um ser humano mais feliz do que ter um encontro com Jesus, o seu Criador. E então na Samaria havia muita alegria, muita gente se convertendo, muita gente servindo, começando a servir o Senhor, através daquele simples diácono que saiu de Jerusalém para não morrer. Por onde ele passava, ele pregava. O que é que dava autoridade, coragem para pregar? Era a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, uma coisa é certa. Nós precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo. Ser cheio dele. Porque o Espírito Santo, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos orienta. O Espírito Santo é Deus conosco, é Deus na nossa vida.
É por esse motivo que nós precisamos dele. Quando estamos em casa, quando saímos de casa, quando vamos para o trabalho, estamos no coletivo, estamos no carro, estamos lá no local de trabalho, aonde estivermos, nós sabemos, ele é o nosso companheiro, está conosco, está ao nosso lado. E quando nós começamos a falar de Jesus, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos dá unção, e essa unção faz com que a palavra de Deus não volte vazia. Quando você testemunha para alguém, você fala, não, Jesus tem mudado a minha vida, Jesus tem transformado o meu viver, olha esse problema, Jesus é poderoso para te dar vitória porque Ele deu para mim. Essa situação, Deus pode te ajudar porque Ele me ajudou. Se Ele salvou a mim, Ele pode salvar também você, a sua casa, a sua família. Então o Espírito Santo é Deus na nossa vida. E você precisa, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Não entristeçais o Espírito. Que você possa, na noite de hoje, abrir o seu coração e falar, Espírito Santo, eu quero mais intimidade contigo. Quero que o Senhor seja meu companheiro. Quero ser seu amigo. Quero andar com o Senhor. E uma coisa é certa, irmãos. Quando Deus está com a gente, pode o mundo todo se levantar, mas Deus é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas pessoas falam isso, aí, muitas vezes num bar, muitas vezes na roda de escarnecedores, mas Deus está com aquela pessoa que tem o coração quebrantado, que tem o coração contrito, aquela pessoa que se desvia do mal, aquela pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E essa presença do Espírito Santo que vai transformando o nosso coração, vai mudando a nossa vida, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. A presença do Espírito Santo é que vai santificando o nosso coração. Sabe, hoje, falar sobre santidade é quadrado. Não, gente. Deus é santo. E está escrito, sem santificação ninguém verá a Deus. E nós só podemos ter uma vida próxima de Deus quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Ser honesto é uma obrigação do homem. Mas ser santo, ter uma vida reta, é para aquelas pessoas que conhecem Jesus. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Oh, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. E ela vai fazer tudo para agradar a Deus. Ela vai ser uma pessoa leal. Leal. É um fruto do Espírito. Lealdade. Ela é leal à palavra. Ela é leal ao seu Deus. Ela é leal aos seus irmãos, ao pastor. Ela é uma pessoa leal. Ela não age com leviandade. A sua palavra é sim, sim, não, não. Ela é fiel. Fruto do Espírito, fidelidade. Ela é fiel. Ela sabe que onde ela andar, Deus está com os olhos sobre ela. O Espírito Santo está ao lado dela. Então ela é fiel a Deus. Fruto do Espírito, ela ama o seu irmão, ela ama o seu próximo. Fruto do Espírito, bondade. É uma pessoa boa. É uma pessoa que tem temperança. Tem domínio próprio. Não é aquela pessoa explosiva, que fala sem pensar, que age
sem medir consequência. Ela pensa para falar. É aquilo que a Bíblia fala, ora, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, meu irmão, não despreze a palavra. Saiba que o Espírito Santo, ele já habita na sua vida. E você precisa mais da sua unção, buscar mais, ter mais experiência com Ele, mais contato com Ele, mais intimidade com Ele. Como? Orando, praticando a palavra e sendo uma luz a brilhar nas trevas. Que brilhe a vossa luz. Quanto mais unção do Espírito Santo, mais forte vai ser a sua luz. Você vai refriar a sua língua. Você vai refriar o seu pensamento. Gente, tem pessoas que conhecem a palavra, mas só maquinam mal. Muita malícia. Só pensa mal. Olha para a pessoa, já imagina o mal. Vê a pessoa para onde está indo. Então, irmãos, é o seguinte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama, ela torce pelo próximo, ela quer ver o seu irmão feliz. E que haja nessa noite homens e mulheres cheios do Espírito Santo nesse lugar. E que cada dia deseje ter mais de Deus, ir mais além, ir adiante, não se contentar com pouco. Eu sempre falo, irmãos, ser dizimista, ser ofertante, estar na igreja, cantar, orar, é uma coisa normal na vida do crente. Mas nós devemos querer mais. Aquilo que vocês fizeram ontem, eu creio que vocês foram além. São coisas assim que agradam a Deus. Quando você vai além, quando você procura fazer mais. Que haja no nosso meio homens e mulheres que queiram ir além, queiram ir adiante, no nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nesta hora.